seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula 18 aqui do Constelação Responde. E a pergunta de hoje que nós vamos responder com a luz da constelação é: como ser uma pessoa mais organizada? Nós sabemos que para crescer profissionalmente, organização é uma competência extremamente importante. Até porque influencia na questão da produtividade, da minha capacidade de entrega dos meus resultados. Então, não é à toa que as empresas buscam profissionais organizados e você no seu dia a dia vê o quanto que essa competência ela é importante. Agora, talvez você já tenha procurado formas de se organizar mais. Baixou aplicativos, começou a controlar uma planilha, fez cursos até que ajudam na questão da organização e também da produtividade, mas na hora de colocar em prática, se enrolou todo, não conseguiu ali fazer e acabou abandonando esses controles. Então, vamos entender a raiz disso. Por isso que aqui nós colocamos a luz, trazemos os princípios da constelação para entender, porque sim, tecnicamente você sabe que organização é uma competência extremamente importante para o crescimento profissional. E você sabe, tem dicas. Se você hoje colocar no ChatGPT como ser uma pessoa mais organizada, vão vir várias dicas. Agora, quem é você quando você vai tentar ser uma pessoa organizada? Porque saber a estratégia é um ponto. Eu costumo dizer que é 20%. Agora, quem é você quando você vai aplicar essa estratégia da organização? O que te prende? O que te puxa para trás? O que não te permite ser uma pessoa organizada? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, trouxe aqui meu roteiro para conseguir não me perder aqui nas minhas ideias, porque você sabe que eu falo mais que a tia do leite, se você já me acompanha aqui há um tempo. E então eu trago aqui a minha colinha para eu não sair muito aqui da nossa didática, vamos dizer assim. Então vamos lá, eu dividi essa aula aqui em duas partes. Primeiro, eu quero conversar com você sobre o que está por trás, qual que é a raiz dessa desorganização, para a gente colocar essa luz aí da constelação. E depois, é claro que não adianta eu só jogar a luz, trazer aí para a consciência aquilo que estava oculto, que esse é o papel da constelação, e te deixar aqui, né? Tá, Flávia, mas e aí? O que, que eu faço com isso agora? Sim, eu quero te deixar aqui com 5 dicas bem práticas, também com a luz da constelação e do que a gente vai conversar nessa aula, sobre o que você pode fazer para começar a ser uma pessoa mais organizada. E sempre lembrando que o primeiro passo de tudo que a gente quer transformar na nossa vida é a clareza. Quando eu tenho clareza do que está acontecendo, qual que é a dinâmica oculta que está por trás de um comportamento que eu não quero mais ter, eu já consigo, depois que eu vejo, eu consigo já começar a ter atitudes diferentes. Por isso que eu sempre falo que a clareza é o primeiro passo para tudo que você quer mudar na sua vida. Então, ó, primeira coisa que eu já quero falar sobre essa questão da desorganização, né, para a pessoa que não consegue aí se organizar, e aí já vou trazer a palavra clareza novamente, que é uma falta de clareza interna. Quando você não sabe o que você quer para sua vida de verdade, você acaba se perdendo nas tarefas. Porque assim, ó, tudo na vida tem que ter um propósito. Se você não tem um propósito, você não consegue fazer. Eu lembro quando eu era bem novinha, eu tive meu primeiro trabalho registrado, foi com 18 anos. Eu trabalhava num grande banco. Foi meu primeiro trabalho ali, com registro na carteira de trabalho. E eu, quando entrei naquela empresa, eu tinha um grande desejo, eu tinha o meu propósito naquele momento, pessoal, era comprar um carro. Aquela coisa, fiz 18 anos, tal. Então, logo que eu comecei a trabalhar, eu fui lá e paguei a minha carteira de motorista, tirei minha carta e falei, agora, né, tenho que juntar o dinheiro para comprar o carro.
E eu lembro que eu economizava em tudo que eu podia. Mesmo muito jovenzinha, eu evitava sair, eu evitava comprar roupa, comprava assim o necessário, procurava comer em casa. Eu pegava o ticket de refeição que eu ganhava e tentava vender aquele ticket para juntar o dinheiro para poder comprar o meu carro. Então, por mais assim, que fosse difícil para mim, muito jovem, ter um comportamento assim de tanta austeridade ali financeira, o que, que me movia a fazer aquilo? Era o propósito de comprar o carro. Até que 1 ano e meio depois, mais ou menos, eu consegui comprar esse carro. E a mesma coisa, gente, para eu ser organizada, não é uma coisa para muitas pessoas, tá? Tem pessoas que têm essa, vamos dizer assim, esse dom com mais facilidade, talvez pela criação, porque já nasceram assim com esse chip instalado, vamos dizer assim, né? Mas para muitas pessoas, se isso não é uma habilidade natural sua, ser uma pessoa organizada, você vai precisar ter um propósito, porque se organizar, principalmente no começo, vai ser chato, tende a ser chato. A gente vai falar aqui sobre como fazer isso com mais leveza, mas geralmente todo comportamento que a gente vai mudar é chato mudar. Então, para mudar, a gente tem que ter um propósito. Né? Então, se você não tem uma clareza interna, poxa, por que, que eu quero ser mais organizada? Fica difícil você encontrar um motivo para fazer as mudanças necessárias, sabe? Então, um ponto aí, uma perspectiva sistêmica que você precisa olhar é se dentro de você não está uma confusão. Você tem uma clareza do que você quer para sua vida profissional? Um segundo ponto para você pensar é a autossabotagem. Essa desorganização, ela pode estar vindo na sua vida como uma autossabotagem. Uma forma de você deixar tudo para depois, de uma maneira inconsciente, talvez você nem perceba isso, tá? Mas é uma forma de você se manter no mesmo lugar, porque desorganizada, você perde compromissos, perde oportunidades. Às vezes você deixa de entregar um trabalho com uma qualidade melhor, você deixa de se preparar para um projeto, uma apresentação importante no seu trabalho por uma desorganização sua. Uma desorganização, às vezes, ali de tempo, de entender melhor ali o objetivo proposto, e aí você não consegue brilhar naquele momento e isso te atrapalha profissionalmente. Então, uma segunda questão aí, um segundo motivo, uma segunda raiz que a gente pode trazer aqui para você estar se desorganizando é a autossabotagem. Tá? Um terceiro ponto é que isso pode ser uma crença herdada. Então, pode ser que você venha de uma família, você tenha tido pais, ou o pai ou a mãe, que são desorganizados. Então, você teve ali pessoas na sua família de origem, a sua criação foi com alguém que era muito desorganizado. E aí você aprendeu a ser desorganizado com essa pessoa. Então você tem uma crença ali que você é uma pessoa desorganizada. A minha mãe era, eu sou igual a minha mãe. Eu sou igualzinha a minha mãe. Minha mãe era desorganizada e eu sou desorganizada também. Não tem jeito. Lá em casa nós somos assim, é todo mundo desorganizado. Você deve conhecer, você já deve ter ouvido. Nossa, eu tô falando aqui, eu tenho pessoas muito próximas assim que falam. Nossa, eu tenho até uma pessoa bem próxima que fala que tem 3 filhos. Ela fala: os meus 3 filhos são desorganizados. Aí imagina, né? Os filhos ouvindo a própria mãe falar isso. Então é crença herdada. E aí, crença, olha só, quando crença, gente, meu Deus, crença é um trem danado. Porque às vezes você tem um pensamento de mudar algo. Só que se todo pensamento nosso, ele passa pelo filtro do nosso sistema de crenças. E aí, se seu sistema de crenças não aprova isso que você está pensando, começa ali a dar uma briguinha, o negócio não funciona. Então, precisa ressignificar essas crenças, tá? Então, se você acredita, se você ficar toda hora falando, eu sou desorganizado, eu sou desorganizado, eu sou, você vai ficar desorganizado mesmo, tá? Então, precisa parar de falar isso, identificar, poxa, será que eu herdei isso aqui da minha família? Será que eu aprendi com eles? Então, olha para isso.
E um último ponto que eu quero trazer aqui para você olhar nessa perspectiva de onde vem essa desorganização é a lealdade. Talvez tenha uma lealdade aí oculta, né? Do tipo assim: ah, mas se a minha mãe era desorganizada, quem sou eu para ser diferente dela? Ah, mas é como se você não tivesse permissão para ser diferente. Quando eu trouxe a questão da crença herdada, é assim, né? É como uma repetição de padrão. Ah, minha mãe era tal, então você né, um padrão repetitivo, você age igual. A lealdade é como se você se sentisse assim, pô, eu não tenho permissão para ser diferente, né? Se eu for diferente, eu vou até magoar minha mãe. Isso é, ó, gente, isso é muito assim, oculto, tá? Não é uma coisa. Racionalmente a gente olha e fala assim: ah, mas isso não tem sentido. Mas tem, porque nós temos muita dificuldade quando não estamos no nosso lugar de força, com a nossa postura adulta ativada, nós temos uma dificuldade de sermos diferentes, em especial dos nossos pais. É uma lealdade sistêmica, tá? Então, são 4 pontos aí para você observar que podem ser raiz dessa questão da desorganização. Uma falta de clareza interna, uma autossabotagem para te deixar no mesmo lugar, crença herdada, tá? Então é como se o caos na família, ser desorganizado é um padrão aí da família, ou uma lealdade ao sistema familiar, tá? Agora, beleza, reflita um pouquinho sobre isso e vamos pensar aqui em ações práticas, tá, Flávia? Fez sentido, eu me identifiquei aí com os 4 pontos, ou com um deles, com 2, tal. O que que eu faço a partir daí? Então, vamos pensar aqui em 5 ações bem práticas, tá? Primeiro ponto aqui, e eu quero falar isso para você, ações práticas com leveza, porque se tem uma coisa que eu gosto é de levar a vida com leveza. Então, o primeiro ponto é você começar essa organização por dentro. A organização que você quer ver fora, né, no mundo externo, no seu trabalho, na sua rotina, comece ela dentro de você. E como é que eu posso fazer isso, Flávia? Ações simples. Faz uma listinha do que é essencial para você na sua vida agora. Para um pouquinho para pensar nisso. O que é essencial na sua vida agora, tá? O que agora na sua vida tá pedindo a sua atenção? Às vezes, olha, vou pegar um exemplo simples, ó. Essa garrafinha de água. Talvez nesse momento você já percebeu que é essencial na sua vida tomar mais água, que você não está tomando água e que você não toma água por uma falta de organização, porque você não enche a sua garrafinha, você nem tem uma garrafinha, você não sabe onde você colocou a garrafinha, ou você esquece a garrafinha em outro lugar, você perde a garrafinha, ou seja, você está desorganizada com isso na sua vida, tá? E isso é uma coisa que você sabe que é importante para você, seu corpo está pedindo, né? Poxa, tem que tomar mais água, tá? Então, começa mapeia assim, tá? O que é essencial na minha vida nesse momento? O que está pedindo mais a minha atenção? Então, olha para isso. Segundo ponto é a criação de rituais e não regras. Gente, isso aqui, ó, faz toda a diferença. Às vezes você já tentou, como eu falei no começo, né? Baixar um aplicativo, fazer o planner, ter uma planilha, tal. Só que aí começa com um monte de regrinha, né? Fica chato, aquela coisa assim. Então, tenta estabelecer rituais. Então, e rituais que são simples, né? A hora que eu acordo, por exemplo, tá? Vou falar para vocês o que que eu faço. Eu tenho um ritual quando eu acordo, para manter ali a minha organização na minha manhã. Então, no meu ritual ali, quando eu acordo, eu tenho já uma série de atividades que eu faço até a hora de começar a trabalhar. Então, é o meu ritualzinho da manhã. Só que não é que é uma
regra, nossa, eu não coloco esse peso assim, eu tenho que fazer isso. Não, porque eu percebo que esse meu ritual me faz me sentir melhor. Então, por exemplo, eu tenho um ritual de todas as sextas-feiras parar para pensar e olhar a minha semana seguinte. Então, eu tenho uma agenda, por exemplo, de atendimentos individuais, que eles são marcados com antecedência. Também tem as aulas que eu dou, tal, as empresas que eu atendo. Aí eu preciso olhar na minha agenda o que já está marcado, né? São compromissos que eu não posso faltar. Aí eu olho para aquilo, vejo onde tem lacunas, aí eu paro para pensar quais são minhas prioridades, além dessas atividades, nas lacunas que eu tenho, que prioridades eu tenho. Então é um ritual, e nesse momento eu já aproveito para ver como foi minha semana, se eu consegui fazer tudo o que foi planejado, o que eu não consegui fazer, refletir um pouquinho, por que eu não consegui, se entrou alguma coisa a mais na minha semana. Por exemplo, é super comum entrar coisas que não estavam planejadas, mas que por algum motivo caem ali no meu colo e ocupa algum outro lugar, ou eu faço ali num tempo que estava mais vago. Então, eu reflito isso, reflito minha semana seguinte, e esse é um ritual que me ajuda já a organizar a minha próxima semana. E é um momento, é como se fosse um momentinho para mim, sabe? Eu paro um pouquinho para refletir. Então, para de olhar a rotina, para de olhar como regra, né? Essa palavra eu tenho que, essa frase, né? Eu tenho que, eu tenho que. Ela traz um peso. Então, já estabeleça quais são os rituais que você pode colocar na sua vida que vão ajudar aí na sua organização. Uma terceira ação que eu trouxe aqui é para você passar a honrar mais o tempo. Quer ver uma coisa que as pessoas colocam como normal, principalmente aqui no Brasil, né? E não é normal, é o atraso. Atraso, gente, é um desrespeito. Então, se você marcou um compromisso, tal horário, é aquele horário. Porque assim como você chega atrasada num compromisso, assim você chega atrasada na vida. A visão sistêmica fala muito sobre isso. E se você adota como normal, vou chegar atrasada, não tem problema. É porque você já achou normal chegar atrasada na vida, chegar atrasada nas oportunidades. Então, como eu falei, a organização que você quer ver externamente começa dentro de você. Então, começa a ser organizada nas pequenas coisas. Honra o tempo. Gente, tempo é uma coisa muito preciosa. Então, se você marcou um horário, é para estar lá naquele horário. Não padronize, não ache normal chegar atrasado, porque não é normal, tá? Assim como a procrastinação, você ficar adiando as coisas que você sabe que precisam ser feitas, aí você fica gastando energia pensando naquilo. E geralmente o que a gente vai adiar? O serviço, o trabalho chato. Eu também, gente. A hora que eu vejo assim a minha agenda do dia, aquilo que não tem um horário marcado tal, que são tarefas que eu posso executar ao longo do dia, eu vejo assim, isso aqui é muito chato. Então, a vontade que dá, a minha criança interior tem vontade de falar assim, deixa isso aqui por último tal. Só que eu sei que isso é uma autossabotagem. Porque a tendência no final do dia eu estar mais cansada, eu vou empurrando, pode acontecer coisas no meio do meu dia que me tirem da rotina. Então, aquilo que é chato, você já faz primeiro para se livrar logo, sabe? Porque senão você fica o dia inteiro pensando naquilo. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho. Você fica se martirizando, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, já faz logo, sabe? Ali o que você precisa fazer. Outra coisa, gente, péssima é fazer as coisas na correria. Sabe aquela pessoa que tudo tem que estar correndo? Deixa para a última hora, eu tenho que estar correndo, eu tenho que estar afobada, eu tenho que estar correndo, eu tenho que estar correndo. Você encontra a pessoa na rua, você fala assim: "Oi, tá tudo bem?" "Não, eu tô correndo, eu tô correndo." E a pessoa acha que isso é normal. Gente, isso não é normal. Isso é um retrato de uma desorganização interna. Isso é ruim para você, é ruim para sua saúde. É um incômodo para quem está perto
perto de você, você se torna uma pessoa chata. É muito chato estar perto de alguém que vive correndo, vive apavorado, vive desesperado. Então, se organize internamente para você não ser uma pessoa que vive correndo. Porque, assim, uma vez ou outra acontecer algo que você vai precisar ali fazer, trabalhar na correria, ok. Mas se viver, ser uma pessoa que vive correndo, vive desesperada, é a sua rotina, tem alguma coisa errada. Não tá bem isso, tá? Um quarto ponto aqui, uma quarta ação, e eu sei que essa pega para muita gente, é saber dizer não. Muitas vezes você se desorganiza, você desorganiza sua agenda porque você não sabe dizer não. Gente, isso é a vida, tá? Vão vir pessoas, pleitear coisas, vão vir questionar, pedir, colocar tarefas aí no meio da sua agenda. E se você quiser ser o bonzinho, a boazinha que não sabe falar não, você vai deixar todo mundo fazer sua agenda. Todo mundo vai lá e mexer na sua agenda e fazer o que quiser. Então, quem não se prioriza, né, acaba deixando que virando ali a agenda do outro. Então não se permita ser a agenda do outro. Se o outro não se organizou, se o outro não se planejou, isso é um problema dele. E deixa eu te falar, tá? Pessoa desorganizada adora desorganizar a vida do outro. A pessoa não se planejou, a pessoa não pensou antes, aí ela vem lá e fala para você: ai, fulano, precisa entregar isso agora. Agora o quê? Ai, nossa, preciso disso urgente. E você ficou sabendo agora que você precisa disso? É urgente para quem? Urgente para você, né? Porque para mim, então saiba dizer não, tá? Esse excesso de dizer sim ferra a sua vida. E a quinta ação prática, né, que eu quero trazer aqui é você escolher um lugar para cada coisa que você vai fazer, que você vai viver. Isso eu falo, gente, um lugar para cada coisa, desde a sua organização interna, como da sua organização externa. Então, a gente precisa saber onde guardar as nossas emoções, as nossas tarefas, as nossas metas. Então, as minhas metas, as minhas tarefas, eu vou escolher se eu vou colocar num planner, se eu vou colocar numa planilha, se eu vou escrever no papel de pão. Isso não tem forma certa, elas têm que estar escritas em algum lugar. Agora tem a pessoa que gosta de tudo eletrônico ali, né? Na agenda do celular, tal. Tem pessoas que já vão gostar do papel. Eu adoro, eu tenho a agenda que é da empresa, que é uma agenda comum, porque tem todas as pessoas aqui que trabalham na empresa precisam ver a agenda, mas eu não abro mão do meu planner aqui, ó, de papel. Então eu gosto dele. Aí eu tenho o que é a agenda da empresa e eu tenho ali o meu planejamento que é feito aqui. Então, cada coisa a gente precisa saber onde colocar. Assim como as minhas emoções, os meus desejos, os meus sentimentos, dentro de mim eu preciso também saber onde colocar. Porque senão, se eu deixo as minhas emoções, né, tomarem conta de forma desgovernada, assim, eu também me desorganizo toda internamente, né? Então eu preciso parar, tá sempre refletindo, olhando para dentro. Assim como aqui na empresa nós falamos, né, que o crescimento profissional ele nasce no autoconhecimento. E a organização, ela também faz parte do autoconhecimento. Tudo que nós falamos aqui nessa aula é sobre autoconhecimento, né? Quando você para pensar de onde vem essa desorganização, é olhar para dentro. É uma forma de você olhar para dentro. E aí eu olho para dentro, reflito, trago clareza, aquilo que a gente vê não dá para, entre aspas, desver. E aí eu já começo a ter mais força para agir diferente. Eu vou criar meu ritualzinho diferente aqui, vou honrar mais o meu tempo, vou olhar como é que eu estou me relacionando com o meu tempo. Eu vou dizer não de um lugar com amor de um lugar de amor e respeito, né? Um não sem sofrimento, tá? Então pense nisso, reflita, coloque em prática algumas ações
que você vai ver como é possível ser uma pessoa mais organizada e sim você consegue, porque o nosso natural é sermos organizados. Se você não acredita nisso, é crença negativa que foi colocada ali na sua cabeça, como a gente viu aqui nessa aula. Então, olhe para isso para poder ressignificar. Se fez sentido para você essa aula, deixa aqui o seu like. Tem essa parte chata, mas que faz parte da organização aqui da aula, né? Eu pedi para você se inscrever no canal do YouTube e deixar o seu like aí na nossa aula, porque isso ajuda muito o YouTube aqui perceber que o conteúdo é bacana e entregar para mais pessoas. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!